Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo onde nós vamos investigar as quantidades na Química, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo especificamente, nós vamos tratar de uma grandeza muito importante para a Química, que é a grandeza quantidade de substância, que tem como unidade o conhecido mol. Vamos falar também sobre massa molecular e massa molar e sobre a famosa constante 6,02 mais um monte de número depois da vírgula, vezes 10 elevado a 23, a chamada constante de Avogadro. Bora pro conteúdo? E em um dos vídeos recentes aqui do canal, a gente discutiu como que a gente poderia fazer para estabelecer a relação entre as massas dos átomos dos diversos elementos químicos, as chamadas massas atômicas relativas, partindo da fórmula da molécula de um determinado composto e de dados experimentais relacionados à decomposição desse composto. Qual é a massa produzida de cada um dos elementos envolvidos? Por exemplo, no monóxido de carbono, cuja fórmula é CO, quando eu faço a decomposição do monóxido de carbono, 7 gramas dessa substância se decompõem em 3 gramas de carbono e 4 gramas de oxigênio. Como as moléculas de monóxido de carbono são formadas por um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio, a análise da proporção entre as massas desses átomos parte quase que diretamente dos dados experimentais. Ao fazer a decomposição de uma enorme quantidade de moléculas de monóxido de carbono, para cada uma delas eu vou obter um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Se eu tenho uma molécula de CO, eu obtenho só um átomo de carbono e um de oxigênio. Se eu tenho duas, eu obtenho 2 átomos de carbono, 2 átomos de oxigênio. Se eu tenho 100 moléculas de CO, eu vou obter 100 átomos de carbono e 100 átomos de oxigênio. Mas se eu tenho um número muito grande de moléculas de CO, eu não sei quantos átomos de carbono eu vou obter e nem quantos átomos de oxigênio. Mas uma coisa eu sei: o número de átomos de cada um desses dois elementos será igual ao final do experimento, respeitando a proporção em que esses dois elementos aparecem na fórmula do CO. Fazendo então a decomposição de 7 gramas de monóxido de carbono, o resultado experimental que nós obtemos são 3 gramas do elemento carbono e 4 gramas do elemento oxigênio. Com isso eu sei que um enorme número, que até então eu não sei qual que é, de átomos de carbono vão pesar 100 gramas. E um enorme número de átomos de oxigênio, que eu, embora não saiba qual que é, eu sei que é igual ao número de átomos de carbono, vão pesar 4 gramas. E com isso eu posso não saber exatamente qual que é a massa de um átomo de carbono e de um átomo de oxigênio. Mas eu sei que a relação que existe entre elas é que se o carbono for considerado como 3 unidades de massa, massa atômica relativa 3, o oxigênio deverá ser considerado como 4 unidades de massa, massa atômica relativa 4. Eu não sei a massa individual de cada um desses átomos, mas a partir do experimento eu consigo saber a relação, a proporção entre as massas desses dois, em uma escala na qual o carbono vale 3, o oxigênio vale 4. E eu posso fazer isso para outras substâncias, envolvendo outros elementos químicos diferentes, e assim ir comparando as massas dos diversos elementos existentes na natureza. Em um segundo experimento, alguém poderia fazer a decomposição da substância água, cuja fórmula nós conhecemos como H2O, possuindo então em cada uma das suas moléculas 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ao fazer a decomposição de 4,5 gramas de água, alguém obteria experimentalmente meio grama de gás hidrogênio e 4 gramas de gás oxigênio. Acontece que na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Então, para estabelecer a proporção entre as massas de um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio, eu tenho que levar em conta que uma porção, uma grande quantidade de moléculas de água, ao ser decomposta, produziu meio grama
de hidrogênio, mas a molécula de água contém 2 parcelas de hidrogênio. Então, para saber quanto que valeria cada uma dessas 2 parcelas, eu preciso dividi-la em 2, de um modo que esse meio grama obtido experimentalmente corresponde a 0,25 gramas de hidrogênio para uma parcela e 0,25 para outra parcela. E agora sim eu posso estabelecer as proporções entre a massa do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio. E mesmo não sabendo a massa individual de cada um dos átomos, eu sei que em uma escala em que o oxigênio valesse 4, o hidrogênio valeria 0,25. Ainda relembrando aqui, é um pouco desconfortável a gente trabalhar com esses números fracionários, especialmente pelo elemento hidrogênio, que é o menorzinho de todos os átomos. Já que nas massas relativas importam apenas as proporções, vale a pena nós multiplicarmos a massa do hidrogênio por 4 e, consequentemente, a de todos os outros elementos devem seguir a mesma proporção. O oxigênio, então, seria multiplicado por 4. Em uma escala onde o hidrogênio vale a 1, o oxigênio valerá 16. E já que o carbono também tinha sua massa comparada com o oxigênio num experimento anterior, em uma escala onde o oxigênio vale a não 4, mas 4 vezes 4, 16 unidades, o carbono valerá não 3, mas 3 vezes 4, que são 12 unidades nessa mesma escala. E com esse tipo de procedimento, nós podemos ir estabelecendo, combinando os resultados de diversos experimentos, as massas relativas do conjunto de elementos químicos existentes na natureza. E se por um acaso você não acompanhou muito bem o que rolou até aqui, dá um pulinho lá no vídeo de massas atômicas relativas. O link vai aparecer por aqui. Ainda no nosso vídeo anterior, nós discutimos que é um pouco inconveniente nós sempre apresentarmos as massas dos elementos relativo a um padrão qualquer, que qualquer um escolha, devendo apenas obedecer à mesma proporção. Deste modo, foi estabelecido como padrão para a massa atômica o padrão do carbono 12, onde o isótopo 12, a variedade 12 do átomo de carbono, e o que vem a ser isso de isótopo, nós vamos ver mais para frente, conforme a gente aprimore nosso modelo atômico, foi definida como padrão para a massa de 12 unidades. E esse é o padrão que nós estabelecemos até hoje. A partir do momento em que é fixado um padrão que deve valer para todos, as minhas massas atômicas relativas passam a ser massas atômicas em uma escala bem definida e passam a ter uma unidade, a unidade de massa atômica. Bom, mas antes da gente prosseguir um pouco mais, vale a pena a gente se familiarizar com algumas representações e notações da química. A química é uma ciência que possui sua linguagem e seus símbolos próprios. Compreender essa linguagem e o seu significado é muito importante para a gente seguir adiante. Por isso, dê uma atenção especial para os próximos 2 slides. Pode parecer simples, mas a má interpretação dessas informações pode te causar alguma confusão mais para frente. E a primeira diferenciação que nós precisamos fazer é a diferenciação entre átomos e moléculas. Como ambos são objetos do mundo do muito pequeno, é muito comum haver confusão entre esses dois conceitos. O átomo é a menor unidade que existe de um determinado elemento químico, como por exemplo o elemento hidrogênio. Os modelos para o átomo são muito diversos e foram se transformando ao longo do tempo. Como nós já vimos, no modelo de Dalton ele era uma esfera rígida, indivisível e indestrutível. Com o experimento de Thomson, pudemos perceber que ele não era tão indivisível assim, que havia nele ali o elétron, uma partícula que pode ser retirada ou adicionada a um átomo. E como veremos mais para frente no prosseguir do desenvolvimento dos modelos atômicos, o átomo tem uma estrutura mais complexa sim, mas ele continua sendo a menor unidade daquele elemento químico. Já uma molécula, neste momento de maneira simplificada, nós vamos definir como um agregado de átomos ligados entre si, que vai compor a menor unidade de uma determinada substância, como aqui o gás hidrogênio, diferente do átomo de hidrogênio. Ou mais para frente, a molécula de água, diferente dos átomos de hidrogênio e de oxigênio que a compõem. Só que mais adiante nós vamos precisar refinar essa nossa definição. Quando nós estudarmos mais a fundo os tipos de ligações que podem existir entre os átomos, nós vamos diferenciar algumas substâncias químicas em substâncias químicas iônicas e substâncias químicas moleculares. Mas, por enquanto, considere molécula como um agregado de átomos ligados entre si. E vamos ver aqui alguns exemplos de notações, de representações da escrita química, entendendo a diferença entre cada um deles, para tentar evitar maiores confusões mais para frente. Quando eu escrevo o símbolo de um elemento químico, por exemplo, o símbolo H, referente ao hidrogênio, eu estou representando um átomo de hidrogênio, ou ainda, na maioria dos casos,
uma porção bem definida de átomos de hidrogênio que nós vamos discutir mais adiante aqui nesse vídeo. Quando eu escrevo 2H, uma representação diferente da anterior, eu estou representando ou dois átomos de hidrogênio ou duas porções que nós vamos definir ainda nesse vídeo de átomos de hidrogênio, mas por enquanto vamos considerar como apenas dois átomos. E aqui a representação é bem semelhante ao que nós estamos acostumados a ver em matemática. Se eu escrevo x, eu tenho apenas algo que eu chamo de x. Se eu escrevo 2x, eu tenho x mais x, 2x. 2Hs representam um hidrogênio e outro hidrogênio. Esta representação 2H, embora envolva o mesmo número dos mesmos átomos de hidrogênio, que a representação H2, com o número 2 subscrito, no pezinho aqui do lado direito do símbolo do hidrogênio, representa, na verdade, uma molécula do chamado gás hidrogênio, H2, onde esses dois átomos estão ligados entre si, por meio de uma ligação química. Diferente de 2Hs, onde esses dois átomos estão separados, estão isolados um do outro. Juntando aqui as representações, onde eu tenho um número antes de um determinado símbolo ou fórmula de substância, e onde eu tenho um número subscrito no pezinho à direita de um determinado elemento, se eu tenho 2H2, eu estou dizendo que eu tenho duas vezes o H2 aparecendo. E se um H2 é um parzinho de átomos de hidrogênio ligados entre si, 2H2 são duas vezes esse parzinho. Um parzinho de átomos de hidrogênio ligados entre si e outro parzinho de átomos de hidrogênio também ligados entre si. Cada um desses parzinhos com uma certa independência um do outro. Ainda vale ressaltar aqui nessa representação que, do mesmo modo como na matemática, se eu tenho x ou 1 vezes x, isso aqui representa a mesma coisa. 1 vezes x é x. Do mesmo modo, H e 1H representam a mesma coisa. Para pegar mais um exemplo, agora com uma substância composta, quando eu escrevo 2H2O, novamente eu tenho, como na matemática, o 2 multiplicando este conjunto que chama H2O, que no caso é a fórmula da água. 1H2O é um átomo de oxigênio ligado a dois hidrogênios, já que o hidrogênio tem o 2 subscrito no pezinho à direita dele, e 2H2O são duas vezes a aparição desse conjunto. Uma simbologia diferente seria eu escrever uma fórmula, por exemplo, H4O2. E por mais que sejam os mesmos átomos de hidrogênio e oxigênio, isso daqui não são duas moléculas de água, mas sim uma molécula, que por sinal não existe essa molécula, que teria dois átomos de oxigênio, o 2 está no pezinho direito do O, e 4 átomos de hidrogênio, todos ligados entre si, diferente de duas moléculas de H2O, onde cada um dos conjuntinhos tem uma certa independência um do outro. Do mesmo jeito que a fórmula H2O é a fórmula de uma molécula de água, contém dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, se eu escrevo dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, eu não estou escrevendo água, mas sim dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, todos independentes entre si, não ligados, diferente do que ocorre em H2O, que é a molécula de água. E saindo dessa parte de nomenclatura e representação da linguagem da química, nós passamos para um novo conceito aqui nesse vídeo, que é o conceito de massa molecular, que, como o próprio nome já diz, é a massa, aquilo que a gente mede em quilogramas e que popularmente a gente chama de peso, da molécula, a massa molecular, que é algo correspondente às massas atômicas que nós já vimos no vídeo anterior, só que agora para conjuntos de átomos, para moléculas. E a gente pode calcular essa massa de uma molécula a partir das massas atômicas que nós já vimos, considerando a soma das massas dos átomos que compõem essa molécula. Do mesmo modo que a gente pode dizer que a massa de uma pessoa é igual à soma da massa da sua cabeça, do seu tronco e dos seus membros, a massa de uma molécula será a soma das massas de todos os átomos que fazem parte dela. E no caso da água, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E considerando aqui a fórmula molecular da água, a fórmula da sua molécula, como H2O, nós podemos calcular a massa molecular da água, considerando que a água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Como a massa atômica do hidrogênio é 1U, uma unidade de massa atômica, e a molécula de água possui 2 hidrogênios, eu preciso contar na molécula de água
2 vezes um U, 2 unidades de massa atômica, correspondente à massa dos hidrogênios. E como a massa do oxigênio é 16U e a molécula de água possui apenas um oxigênio, 1 vezes 16U, preciso somar também 16 unidades de massa atômica. Deste modo, a massa molecular, a massa de uma molécula de água, corresponde a 18 unidades de massa atômica. Pegando aqui um outro exemplo da molécula de glicose, que tem fórmula C6H12O6. Como a glicose tem 6 carbonos, C6, e como a massa do carbono são 12 unidades de massa atômica, na massa da glicose eu preciso contar 6 vezes as 12 unidades de massa atômica. Mas a glicose tem também 12 hidrogênios. Contando cada hidrogênio como uma unidade de massa atômica, eu tenho mais 12 vezes uma unidade de massa atômica para ser somado na massa molecular da glicose. E como o oxigênio é 16 e a glicose tem 6 oxigênios, 6 vezes 16 unidades de massa atômica também compõem a massa molecular da glicose. Fazendo as continhas, 6 vezes 12 unidades de massa atômica são 72 unidades de massa atômica, que vem dos carbonos. 12 vezes 1 unidade de massa atômica são 12 unidades de massa atômica, que vem dos hidrogênios. E 6 vezes 16 unidades de massa atômica são 96 unidades de massa atômica, que vem do oxigênio. Juntando todas as partes que compõem essa molécula, nós temos uma massa molecular, uma massa da molécula, de 180 unidades de massa atômica. Novamente, para reforçar, o todo, a massa total da molécula, sua massa molecular, é a soma das partes, é a soma das massas dos átomos que a compõem. Acontece que a gente não consegue pesar uma unidade de massa atômica, tanto por uma incapacidade experimental, como pelo fato de que a nossa própria unidade de massa atômica foi definida a princípio com um padrão arbitrário, que seria 1/12 da massa do isótopo do carbono de número 12. Não precisando, a princípio, guardar nenhuma relação com as unidades de massa que nós estamos acostumados, gramas, quilogramas e assim por diante. E também porque uma unidade de massa atômica, ou pequenos múltiplos de uma unidade de massa atômica, são muito pouquinho para ser identificados pelos nossos métodos experimentais. Mas uma coisa que a gente pode fazer é definir uma quantidade de matéria que vai ser razoável para ser medida, uma porçãozinha. Um certo punhado de matéria, que vai ter ali uma grande quantidade de átomos e que a gente possa relacionar com as nossas unidades tradicionais de medida de massa, assim como medi-las com os nossos instrumentos, as balanças. E nós vamos definir essa porção, essa quantidade de matéria, e este é realmente o nome da grandeza que está sendo medida, de uma maneira que as nossas unidades de massa atômica e a nossa unidade de massa macroscópica perceptível, que é o grama, se relacionem de maneira muito simples. Se a massa de um átomo, no caso o átomo de hidrogênio, que pesa uma unidade de massa atômica, vale 1U, a massa de uma porção desses átomos, uma grande quantidade de átomos, valerá 1 grama. E aí nós precisamos ter nessa porção tantos quantos sejam os átomos necessários para que haja essa correspondência. E como unidade de medida para essa quantidade de substância, essa porção de átomos, nós vamos usar a palavra mol, que justamente tem uma origem no latim, que significa porção, quantidade. É um punhado de matéria, mas não é um punhado qualquer. Nós vamos definir essa porção de um modo que se um átomo pesa 1U, a porção de átomos, o mol de átomos, pesará 1 grama. E agora aqui nós vamos entrar numa definição mais quantitativa desse tal de mol, que nós vamos precisar de bastante atenção para não criar confusão. Mas antes de fazer isso, eu peço que vocês se apeguem sim a essa origem da palavra mol, como porção. E uma confusão muito comum que ocorre com a palavra mol vem da sua semelhança com outra palavra muito comum na química, que é a palavra molécula. Mas para comparar essas duas, vamos nos focar não nas suas semelhanças, mas sim nas suas diferenças. A principal diferença entre a palavra mol e a palavra molécula é que a palavra molécula tem esse sufixo, esse final da palavra, que é cula, e que nós encontramos em outras palavras que nós estamos mais familiarizados, como por exemplo, a palavra parte, que quando acrescida do sufixo cula, fica partícula, sendo a parte uma parte grande, mais considerável, e a partícula uma partezinha, pequenininha. Um outro exemplo que nós também estamos mais acostumados é a palavra gota. Se gota é uma gota relativamente grande, uma gotícula é uma gota bem pequenininha.
O mesmo vale para pele e película, ou mesmo cubo e cubículo. Enquanto as moléculas estão no mundo do muito pequeno, um conjunto de átomos ligados entre si, que são a partícula menor de uma dada substância química, o mol pertence ao mundo das coisas palpáveis, das coisas grandes, das coisas que a gente consegue interagir cotidianamente. Um punhado de carvão, um golinho de água e assim por diante. Molécula é uma porção pequenininha, mol é uma porção tangível, palpável, que a gente consegue pegar, levar de um lado para o outro, pesar e assim por diante. Para lembrar do mol enquanto porção e não poção, não se confunda, você pode lembrar também daquelas bruxas de desenho animado. Mas agora entrando aqui na definição mais formal do mol, que é a unidade de quantidade de matéria, vamos pegar inicialmente uma versão que não é a mais atual, mas é uma versão interessante para nós trabalharmos, que é a definição de 1971, onde o mol, enquanto unidade no sistema internacional para quantidade de substância ou quantidade de matéria, é a quantidade de substância de um sistema que vai conter tantas entidades elementares quantos átomos existam em 12 gramas de carbono 12. Parece até um trava-língua, né? Mas vamos pensar com cuidado. Imagine que eu possa fazer o seguinte experimento. Primeiro, eu obtenho uma certa quantidade desse tal de carbono 12, que foi o mesmo que a gente usou para definir a unidade de massa atômica. E eu obtenho esse carbono 12 numa condição de absoluta, perfeita pureza. Na sequência, utilizando uma balança, eu peso exatamente 12 gramas dessa substância, nem um pouco a mais e nem um pouco a menos. Depois, meu trabalho é contar exatamente quantos átomos tem nessa amostra. E essa quantidade presente nessa porção de átomos seriam os átomos contidos em 1 mol. E aí, conhecendo essa quantidade, eu posso aplicar para qualquer coisa. Então, 1 mol de elétrons terá tantos elétrons quanto os átomos que eu contei naquela minha porção de carbono 12. 1 mol de átomos de ouro terá tantos átomos quanto aqueles que eu contei na minha amostra. 1 mol de água vai ter tantas moléculas de água quanto aqueles átomos que eu contei de carbono na minha amostra padrão. E assim por diante, com qualquer coisa que eu queira ter uma amostra de 1 mol. Algumas pessoas gostam de comparar a porção mol com outras porções que a gente está mais familiarizado, como por exemplo a porção dúzia ou a porção centena. Uma dúzia de bananas são 12 bananas, do mesmo jeito que uma dúzia de laranjas são 12 laranjas também. Uma centena de pessoas são 100 pessoas, do mesmo jeito que uma centena de mosquitos são 100 mosquitos. Mas essas comparações têm uma série de problemas, tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista teórico. Será que é possível, sei lá, ter tantas cadeiras quanto os átomos que existem em uma amostra de 12 gramas de carbono? Além disso, já que a unidade mol é usada em diversas áreas da física e da química, áreas estas que não necessariamente precisam considerar a matéria como divididinha em porções de átomos e moléculas. Do mesmo modo que a gente faz o nosso dia a dia quando a gente vai fazer um pão ou um bolo. Ninguém pensa que pode haver algum tipo de descontinuidade entre 18 e 19 mililitros de água. Nós tratamos a água, assim como a matéria em geral, como um meio contínuo. Além disso, será que realmente é possível executar aquele experimento que eu falei agora há pouco? Em primeiro lugar, será que eu consigo obter carbono 12 perfeitamente puro, sem um átomozinho que seja de outro elemento ou mesmo de outra variedade de carbono? Em segundo lugar, será que eu consigo pesar exatamente 12 gramas? Nem uma fraçãozinha a mais, nem uma fraçãozinha a menos? Em terceiro, e não mais fácil do que os outros itens anteriores, depois de obter carbono 12 perfeitamente puro, pesar exatamente 12 gramas desse material, eu ainda tenho a árdua tarefa de contar átomo por átomo presente naquela amostra. Meio difícil, né? Enfim, daria para ficar falando aqui sobre o significado e o sentido do mol por um bom tempo, mas esse aprofundamento foge um pouco dos nossos objetivos nesse momento. Mas se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão, eu recomendo um artigo do professor Bassi, do Instituto de Química da Unicamp, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Uma questão importante é que quando o mol é usado, nós devemos especificar um mol de quê? Um mol de átomos de hidrogênio, um mol de átomos de carbono, um mol de moléculas de água, um mol de elétrons e assim por diante. E a unidade mol, que é a unidade para quantidade de matéria, assim como o quilograma é a unidade para massa, o newton é a unidade para força e assim por diante, tem como mesmo nome da unidade o símbolo que a representa, o símbolo mol. Do mesmo modo que para massa eu posso escrever 1 quilograma, com Q ou I por extenso, ou 1
kg, que é o símbolo para quilograma. Assim como 2 quilogramas por extenso tem plural, mas quando eu escrevo com o símbolo, eu escrevo só 2 kg, sem colocar o S no símbolo, que aí estaria errado. Mas no caso do mol, como o símbolo e a unidade são iguais, quando eu escrevo 1 mol por extenso, é a mesma coisa que eu escrever 1 mol com o seu símbolo. Mas se eu escrevo 2 mols por extenso, se eu estou representando como o símbolo da unidade, eu preciso escrever só 2 mol. Por extenso, levo o plural, como o símbolo da unidade, não levo o plural. E daqui para frente nós vamos explorar um pouco as consequências dessa correspondência entre o átomo e a unidade de massa atômica, que é do mundo das coisas muito pequenas, e o mol e o grama, que é do mundo das nossas coisas cotidianas, maiorzinhas. O mol é a porção, a molécula é a porçãozinha, porçãozica pequenininha. Se um átomo de hidrogênio pesa 1 unidade de massa atômica, 1 mol de átomos de hidrogênio pesa 1 grama. E nós vamos falar aqui sobre a irmã maior da massa molecular, que é a massa molar. Se a massa molecular era a massa da molécula pequena, microscópica, a massa molar é a massa de um mol daquela mesma coisa. Então, se um átomo de hidrogênio tinha massa de 1 U, uma unidade de massa atômica, 2 átomos de hidrogênio vão pesar 2 vezes 1 U, 2 unidades de massa atômica, 3 átomos de hidrogênio vão pesar 3 unidades de massa atômica e uma porção de átomos de hidrogênio, definida como 1 mol de átomos de hidrogênio, vai ter massa de 1 grama. Prestem atenção nessa correspondência. Um átomo tem massa 1 U, 1 mol de átomos tem massa 1 grama. Um átomozinho, uma partículazinha, tem massa 1 U, uma porção, mas aquela porção bem definida, 1 mol, com muitos e muitos átomos, tem massa 1 grama. Um átomo de carbono tem massa 12 unidades de massa atômica, 2 átomos têm 2 vezes 12, 24 unidades de massa atômica, 3 átomos têm 3 vezes 12, 36 unidades de massa atômica. Uma porção de átomos tem massa 12 gramas. Um átomo, 12 unidades de massa atômica, 1 mol de átomos, 12 gramas. 1 mol de átomos de oxigênio tem massa 16 gramas. E o mesmo vale para moléculas. Se nós voltarmos aqui na massa molecular, nós calculávamos a massa da molécula, somando a massa de cada um dos átomos que a compunham. Então a água tinha a massa de 2 hidrogênios, mais a massa de 1 oxigênio. Uma molécula de gás hidrogênio, H2, tem a massa de 2 átomos de hidrogênio. 1 mais 1, 2 unidades de massa atômica. 5 moléculas teriam 5 vezes isso, 10 unidades de massa atômica. Mais 1 mol de moléculas, essa porção que a gente definiu bem agora há pouco, possui massa 2 gramas. Uma molécula de gás hidrogênio é algo imperceptível para os nossos sentidos, assim como para as nossas balanças, nossos instrumentos de medida. Pertence ao mundo do muito pequeno, o mundo atômico, molecular. 1 mol de gás hidrogênio possui 2 gramas de massa, já pode ser pesado com tranquilidade, mesmo em uma balança que não tenha muita precisão. E em volume, por exemplo, em condições de temperatura e pressão próximas do ambiente, ocuparia um espaço de mais de 20 litros. Uma molécula de água possui a massa de 1 átomo de oxigênio mais a massa de 2 átomos de hidrogênio. 16 mais 2, 18 unidades de massa atômica. É imperceptível para os nossos sentidos e também para os nossos instrumentos de medida, para as nossas balanças. Mas 1 mol, uma porção de moléculas de água bem definida como anteriormente, tem massa 18 gramas. Pode ser pesada em uma balança e mais do que isso, a gente consegue manipular, ver e até tomar esse golinho de água aqui, chamado gás carbônico, tem massa molecular de 44 unidades de massa atômica. Muito pouquinho, mas 1 mol de gás carbônico tem uma massa de 44 gramas. E para dar o exemplo desse caso da água, 1 mol de água são 18 gramas de água. E como a água tem uma densidade de aproximadamente 1 grama para cada mililitro, 1 mol de água dá cerca de 18 ml, 18 mililitros de água. Vamos comparar então com alguns volumes conhecidos. Aqueles copinhos de café têm um volume de 50 mililitros, cabe um pouco menos do que 3 mols de água neles. Já um copo americano tem um volume de 190 mililitros, cabendo um pouco mais do que 10 mols de água aqui dentro dele. Realmente, 1 mol de água é praticamente um golinho. E para colocar aqui a massa molar nas suas unidades consistentes, vamos fazer o seguinte: se 1 mol do elemento hidrogênio tem massa 1 grama, significa que o elemento hidrogênio possui massa molar de 1 grama
para cada mol, 1 grama por mol. Se o elemento carbono apresenta 12 gramas de massa em cada mol desse elemento, a massa molar do carbono é de 12 gramas para cada mol, 12 gramas por mol. E assim por diante. A massa de 1 mol do elemento oxigênio são 16 gramas, então a massa molar do oxigênio são 16 gramas por mol. E o mesmo valendo para as moléculas. A massa molar do gás hidrogênio são 2 gramas por mol. A massa molar da água são 18 gramas por mol. E a massa molar do gás carbônico são 44 gramas por mol. Tá, mas o que é a comparação entre o átomo e o mol? Entre a molécula e o mol? Entre o mundo do muito pequeno e o mundo das coisas palpáveis que nós podemos medir, pesar, transportar. O átomo é aquilo que nós, no geral, acessamos por meio das nossas teorias, da nossa capacidade de imaginar o mundo microscópico, de estabelecer modelos para aquilo que normalmente não é acessível, ao menos de maneira direta, pelos nossos experimentos. Já o mol é aquilo que a gente vê, toca, transporta, mede. É aquilo que é macroscópico, é a porção de matéria. Se um átomo de hidrogênio é aquela coisinha minúscula e imperceptível, um mol de átomos de hidrogênio corresponderia a um certo volume ali de átomos, provavelmente um cilindro maior do que esse, com uns 20 e tantos litros ali, em que pese que o hidrogênio não fica sozinho, sem formar ligações muito facilmente. Se um átomo de carbono também é algo invisível, imperceptível para a gente, um mol de átomos de carbono já é um belo punhadinho de grafite, 12 gramas. Um átomo de oxigênio é imperceptível. Um mol de átomos de oxigênio seria um cilindro, mas este elemento também não se mantém sem formar ligações químicas. Ele tende a formar ligações químicas, formar moléculas de O2 no caso. O mol de gás hidrogênio, esse aí, se não estiver misturado com oxigênio, é estável, corresponde a mais de 20 litros de gás. Uma molécula de água é muito pequenininha. Um mol de água já é um golinho. Uma molécula de gás carbônico também é imperceptível. Um mol de gás carbônico é um volume considerável desse gás. E em algum momento mais para frente nós ainda teremos por aqui um vídeo que vai estabelecer esta relação entre o número de mols, especialmente aqui para substâncias gasosas, e o volume, como eu acabei deixando escapar em alguns exemplos aqui anteriores. E esta ligação é feita pelo princípio de Avogadro, aquele mesmo Avogadro que foi fundamental para a correção das hipóteses equivocadas do John Dalton. E a hipótese dele é justamente que porções de gases contendo o mesmo número de partículas das moléculas do gás, por exemplo, ocuparão o mesmo volume. Então, se 2 mols de gás hidrogênio ocupam 2 vezes um determinado volume, 1 mol de gás oxigênio, mesmo sendo um gás diferente, ocupará metade do volume. Apenas um volume. E 2 mols de vapor de água, que são formados pela reação desses 2 gases, ocuparão também 2 volumes. E o engraçado é que se a gente aprendeu na lei de Lavoisier que as massas em uma reação química se conservam, se eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, eu tenho 2 vezes 2 gramas, tenho 4 gramas de gás hidrogênio. Mais 1 mol de gás oxigênio, 32 gramas de gás oxigênio. Ao reagirem para formar 2 mols de vapor de água, vão formar 36 gramas, porque a massa se conserva. Mas a mesma conservação não precisa acontecer para o volume. Esses 2 mols de gás hidrogênio, que vão corresponder a 2 volumes, mais 1 mol de gás oxigênio, vão reagir para formar apenas 2 mols de vapor de água. E 2 mols de vapor de água ocuparão 2 volumes nas mesmas condições de temperatura e pressão desses gases originais. Sendo assim, eu parto de 2 mais 1, 3 volumes de reagentes e obtenho 2 volumes de produtos. Não há conservação de volume numa reação química. O mesmo a gente poderia fazer para a queima do gás metano. 1 mol de gás metano reage com 2 mols de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mols de vapor de água. A conservação de massa vocês podem conferir, bate certinho. E aqui, por um acaso, nos volumes também vai bater. Mas aqui é uma mera particularidade desta reação química, que tem 3 mols de gás reagindo, formando 3 mols de produtos. Como a quantidade em mols se manteve, a quantidade em volume será a mesma. Já no caso do gás propano, que está presente ali no gás de cozinha, na queima dele, reação com gás oxigênio, eu tenho 1 volume de propano reagindo com 5 mols de oxigênio, 6 volumes de gás no início, formando 3 mols de gás carbônico, mais 4 mols de vapor de água, 7 volumes de gás. Mais uma vez, não vemos conservação do volume, embora a massa se conserve ao longo da reação química.
Tá, mas nós pegamos aqui a definição do ano de 1971, onde o mol era representado como a quantidade de substância que contenha tantas entidades elementares, ou seja, tantos átomos, moléculas, se forem elétrons, um mol de elétrons, quantos existam em 12 gramas de carbono 12. Mas quanto que é isso? Quantos átomos teriam em um mol de átomos? Quantas moléculas teriam em um mol de moléculas? E essa pergunta será respondida pela introdução de uma constante importante aí da natureza, chamada constante de Avogadro, em homenagem ao Amedeo Avogadro, mas que não foi calculada por ele, que vai estabelecer quantas partículas existem em um mol de partículas, ou pelo menos uma aproximação de acordo com as nossas capacidades experimentais. Este resultado não pode ser tirado da cartola, já que a nossa porção mol foi definida relacionando o mundo do muito pequeno, o mundo dos átomos, ali quantos átomos vão existir em uma coisa grande, em 12 gramas, de um modo que, se um átomo pesa 1 U, no caso do hidrogênio, um mol de átomos terá massa 1 grama. Então essa constante precisou ser calculada por outros métodos, inclusive por meio de alguns experimentos. Lembrando que para trabalhar com essa porção de matéria macroscópica que é o mol, nós não precisamos nem mesmo levar em conta a existência dos átomos. Mas o número, a constante que relaciona a grandeza macroscópica, mol, com o mundo microscópico, que é um número de partículas, de átomos de moléculas existentes em uma amostra, é a chamada constante de Avogadro, normalmente simbolizada pela letra N maiúscula, com um A maiúsculo também aqui em subscrito, e possui o bastante famoso valor de 6,0221407,6 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Ou de maneira um pouco mais simplificada e talvez um pouco mais simpática, 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Ou mais simplificado ainda, que é o mais comum a gente usar no ensino médio, 6 vezes 10 a 23 mol elevado a menos 1. Como a própria unidade dessa constante diz pra gente, ela simboliza alguma coisa que é por mol, já que x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então a constante de Avogadro diz pra gente quantos átomos eu tenho por mol, se eu estiver contando átomos, quantas moléculas eu tenho por mol, se eu estiver contando moléculas, quantos elétrons eu tenho por mol, se eu estiver contando elétrons. De um modo que um mol de átomos de qualquer elemento químico possuirá 6 vezes 10 a 23 átomos desses elementos químicos. Um mol de moléculas de água, aquelas que dão um golinho só, 18 gramas, terão 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Um mol de átomos de carbono, que dão um punhadinho de 12 gramas de pó de grafite, tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se você ainda não pegou o tamanho deste número, eu vou escrevê-lo aqui sem a potência de 10. Nós temos então o número 6 vezes 10 elevado a 23, o que corresponde a multiplicar o número 6 por 10, mas não uma vez, 23 vezes. Então, quando eu multiplico 6 por 10, dá 60. 6 por 100 dá 600. Multiplicando por 10, 23 vezes, eu tenho o número 6 seguido de 23 zeros. 1, 2... Se eu tivesse só esses 3 zeros antes do 6, seria 6.000. Se eu tivesse mais esses 3 zeros, 6 milhões. Bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões. 600 sextilhões de átomos. 600 sextilhões de coisinhas microscópicas muito pequenininhas presentes em um mol. 600 sextilhões de moléculas de água presentes em um golinho, em 18 mililitros. 600 sextilhões de átomos de carbono presentes na palma da sua mão, em um punhadinho de 12 gramas de pó de grafite. Acontece que no início do ano de 2018 foi publicado um artigo com a nova definição de mol, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. Nessa definição, o mol não teria mais uma relação direta com uma determinada massa de carbono 12, como era a definição de 1971. Onde o mol era a quantidade de substância de um sistema que contenha tantas entidades elementares como são os átomos em 0,012 kg ou 12 gramas de carbono 12. Na nova definição, o mol passa a ser a quantidade de substância que contenha exatamente
6,02214076 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. É importante ressaltar que essa nova definição torna independente a definição de mol com a unidade de massa, o quilograma. Mas embora essas definições e redefinições das grandezas físicas e químicas sejam importantes para a gente consolidar e fortalecer o nosso sistema de unidades, a rigor, na grande maioria das situações no estudo de química, nós dificilmente usamos, seja a definição de 71, onde o mol estaria relacionado com a quantidade de entidades elementares presentes em 12 gramas de carbono 12, ou mesmo a definição de 2017 e 2018, onde o mol seria a porção com 6 vezes 10 a 23 entidades elementares. Eu reforço e chamo a atenção aqui para vocês que a gente vai se sentir muito mais à vontade com o mol na medida em que a gente considere ele como uma porção mesmo, uma porção macroscópica de matéria que nós podemos ver, pesar, medir e tudo mais. Deste modo, a constante de Avogadro, aquele numerozão de 6 aproximadamente vezes 10 elevado a 23, mol a menos 1, é quase como um tradutor, algo que transforma uma grandeza que está representada em mol, em porções, para um número de partículas muito pequenininhas, de um modo que, se eu tenho 2 mols de água, quantas moléculas de água eu terei? O número de moléculas de água é igual a 2 mol vezes a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Consequentemente, 2 mols de água são 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Ou de maneira mais adequada aqui para a notação, 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Se ao invés de moléculas de água eu tivesse 2 mols de átomos de carbono, eu teria que o número N maiúsculo de átomos de carbono é igual a 2 mols vezes a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23, mol a menos 1, ou 1 sobre mol, como preferir. E aqui eu havia esquecido de colocar a unidade aqui nessa constante. Mas é importante porque a partir do momento em que a gente trabalha com as unidades, quando eu cancelo mol com 1 sobre mol, ou mol elevado a menos 1, o resultado é um número, é uma contagem. Contagem do que eu sempre preciso dizer. Contagem de moléculas de água no primeiro exercício e contagem de átomos de carbono no segundo exercício. 1,2 vezes 10 a 24 átomos de carbono. Reparem que não importa mols de que eu estou falando. Se eu estou falando mols de água ou mols de átomos de carbono. O mol é essa porção bem definida, que agora nós sabemos que são 6 vezes 10 a 23. Ou mais precisamente, 6,02214076 vezes 10 elevado a 23. 1 mol de água possui 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, 2 mols de água possui 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, 12 vezes 10 a 23. 1 mol de átomos de carbono possui 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, 2 mols de átomos de carbono possui 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 1 mol de elétrons corresponderia a 6 vezes 10 a 23 elétrons. 2 mols de elétrons corresponderiam a 1,2 vezes 10 a 24 elétrons. E alguém poderia propor para vocês de calcular quantas cadeiras existem em 2 mols de cadeira. Bom, fazer a conta, tudo bem, papel aceita tudo. Eu só não sei se faz lá muito sentido a gente pensar em 1 mol de cadeiras. Do mesmo modo, nós poderíamos pensar numa conta inversa. Se eu tenho o número de partículas e eu conheço a constante de Avogadro, que é sempre 6 vezes 10 elevado a 23, eu posso calcular o número de mols. E esta segunda equação aqui nada mais é do que a primeira, dividindo pela constante de Avogadro em ambos os lados, dividindo por Na. E reparem que como Na é uma constante, nós sempre podemos relacionar o número de moléculas, de átomos, o número de objetos microscópicos envolvidos aí, com a quantidade de matéria dada em mols por meio de uma equação de primeiro grau. Número de partículas microscópicas e quantidade de matéria em mols são uma função de primeiro grau uma da outra. E se você pensar lá da matemática que uma função de primeiro grau era uma constante vezes x mais b, e que neste caso aqui nem o b a gente tem, o b é zero nesse caso, é uma função de primeiro grau bem simples, onde o número de partículas e a quantidade de substância em mol são diretamente proporcionais por apenas uma constante de multiplicação, onde a gente pode usar a famosa regra de 3.
Se 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23, seja lá qual for a partícula por mol, 2 mols corresponderão a x partículas. Multiplicando cruzado, dá exatamente o mesmo que a gente fez nos exemplos aqui de baixo. Mas usar a regra de 3 é legal quando você consegue entender bem quais são as relações proporcionais que você está utilizando nesse momento. Por isso, sempre vale a pena saber o porquê que eu posso usar uma regra de 3 em um caso ou em outro. Nós podemos também relacionar o número de partículas existentes em uma determinada amostra com a massa. Já que nós sabemos relacionar o mol com a massa, nós podemos relacionar também a quantidade de substância medida em mol com a massa de uma determinada amostra, utilizando as chamadas massas molares que nós já vimos anteriormente, de modo que a quantidade de matéria ou quantidade de substância dada em mols é a massa de substância que eu tenho dividido pela sua massa molar, que é a massa de um mol daquela substância. Se eu quero saber, por exemplo, quantos mols, a quantidade de substância que eu tenho em 360 gramas de água, só para fazer o caminho em detalhes, que vocês com o tempo vão pular etapas e vão automatizar. Eu preciso lembrar que a água tem fórmula H2O, que portanto ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então a sua massa molecular é 2 vezes a massa de um átomo de hidrogênio, que por sua vez é um U, mais 1 vez a massa de um átomo de oxigênio, que por sua vez é 16U. Deste modo, a massa molecular da água é 18 unidades de massa atômica. A nossa porção mol foi definida de um jeito que, se a massa de uma molécula é 18U, a massa de um mol de moléculas, a massa molar, no caso aqui a gente simboliza a massa molar da água, é 18 gramas em cada mol. Se uma molécula tem massa 18U, um mol de moléculas tem massa 18 gramas. A massa molar da água é 18 gramas por mol. E para a gente entender qual é o sentido, ao invés de simplesmente decorar uma formulinha aqui, o número de mols que eu vou ter de água nessa amostra de 360 gramas é proporcional a quanta massa de água eu tenho, certo? Quanto mais água eu tiver, mais mols de água eu terei. Então é proporcional aos 360 gramas dividido por qual é a massa, quanto pesa cada mol, dividido pela massa molar da água, que são 18 gramas para cada mol, 18 gramas por mol. E uma recomendação que eu sempre faço é sempre substituam os valores deixando as suas unidades de medida, porque assim vocês percebem logo se a conta que vocês fizeram faz sentido ou não, porque a gente vai fazer com as unidades de medida as mesmas operações que a gente faz com os números. Então, se eu tenho grama no numerador e grama no denominador, posso cancelar os dois. 360 por 18 dá 20. Os gramas já foram embora e sobra no denominador 1 dividido por mol. Quando eu tenho divisões de frações, 20 é a mesma coisa que 20 dividido por 1. Dividido por 1 sobre mol, eu conservo a primeira fração, 20 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre mol. 1 sobre mol fica mol sobre 1. O resultado desta conta é 20 mol. Reparem que mol é a unidade correta para N, para grandeza, quantidade de substância ou quantidade de matéria, me indicando que muito provavelmente eu usei as contas certas para o meu exercício. E por fim, se eu tenho uma quantidade de substância dada em mol e eu quero saber qual é a massa, quanto que vai dar se eu colocar na balança, eu posso usar esta mesma relação escrita de outra forma. A massa da substância é a quantidade de substância dada em mol vezes a massa molar da substância. Poxa, também faz sentido, não é? Eu quero saber quanto pesa, quanto que vai dar na balança, qual é a massa. Eu preciso saber quantos mols eu tenho, vezes qual é a massa de cada mol. E em um exemplo aqui, onde eu tivesse 3,5 mols de água, 3 mols e meios de água, nós teríamos que a massa da substância água, a massa de água que eu tenho, seria igual à quantidade de substância dada em mol, 3,5 mol, vezes a massa molar da substância água, que nós já sabemos do exercício anterior, que são 18 gramas para cada mol, 18 gramas por mol. Nesta continha aqui, novamente carregando as unidades, o resultado já sai certinho com unidades. Eu tenho multiplicação por mol aqui no numerador e divisão por mol, os dois se cancelam. A unidade que sobrará será simplesmente o grama, que é realmente uma unidade de massa.
3,5 vezes 18 dá igual a 63 gramas. Então dizer que eu tenho 3 mols e meio de água é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 63 gramas de água. Dizer que eu tenho 360 gramas de água é a mesma coisa que dizer que eu tenha 20 mols de água. São diferentes expressões para uma quantidade desta substância, seja em massa representada em gramas, seja em quantidade de substância representada em mol. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo dessa sequência, nós vamos tratar da determinação da fórmula das substâncias, fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!